mais, professora? A gente precisa falar também sobre corpos estranhos, pessoal, tá? É uma coisa super importante que eu preciso falar para vocês. Tem aí numa imagem aí que deixei para vocês, de corpos estranhos? Tem 2 tipos de raio-x, certo? Professora, que coisa é essa? Bom, já vou deixar bem claro. Na imagem 1, eu vou circular aqui para vocês, ó. Na imagem 1, tem um alfinete dentro desse paciente. E a característica aqui, né, desse raio-x é de uma criança, tá? Em média que deve ter uns 4 a 5 anos, tá? Ou até menos. Então tem um alfinete aqui, ó, para quem não conseguiu ver. Vou até dar uma grifadinha aqui maior, ó. Bem aqui no meio tem um alfinete, tá? Na segunda imagem, professora, é o que temos. É bem estranho, mas temos. É uma garrafa. Não me pergunte por onde entrou essa garrafa. Deixa pra lá. Mas é uma garrafa? É uma garrafa. Como ela foi para aí? Só Deus sabe, tá bom? Mas pode ser que é um corpo estranho, não deixa de ser um corpo estranho que não deveria estar ali, tá bom? Vocês vão se surpreender com os tipos de raio-x que às vezes chega pra gente lá no hospital, tá bom? Bom, a penetração então de corpos estranhos, pessoal, dentro do corpo humano é um tipo de acidente que é super comum, tá? Geralmente criança engole bastante moeda, engole alfinete, engole pedaços de brinquedo, então quando for comprar um brinquedo para criança, tem que ficar super atento à idade limite que realmente é para aquela criança. Ou, mas tá escrito lá que é para mais de 18 meses. Tudo bem, para mais de 18 meses, mas avalia, pai e mãe. Pega esse brinquedo, tenta você mesmo puxar, extrair alguma peça dele com a sua força de adulto mesmo, para ver se vai ser possível remover aquele objeto do brinquedo. Carrinho tem muito dessas coisas de soltar as rodinhas do carrinho, boneca solta pecinhas, o sapatinho da boneca que vem ali solto só para encaixar na boneca. Então toma cuidado com essas coisas, porque criança não pensa nisso. Ela vai, coloca isso na boca e às vezes está brincando e deglute aquele objeto não identificado. É identificado, professor, eu sei. Era do boneco e tal, mas às vezes não é possível retirar e pode levar a alguma coisa muito maior, tá bom? E aí tem uma circunstância muito inesperada que a gente não sabe o que pode acontecer com aquela criança. Então a gente não quer isso aí pro seu filho. Então pensa nisso daí. Como que eu vou pensar nisso, professora? Reconhecimento rápido. Viu que a criança não está respirando, viu que tá ali o paciente, não só a criança como o adulto, não está respirando, então tem que ser uma atuação, ó, pé pum, assim, ó, ligeiro, ligeiro, ligeiro. Se você viu que a pessoa engoliu alguma coisa, a criança engoliu alguma coisa, o atendimento tem que ser super rápido. Se for no olho, se for no ouvido, não importa. Qualquer objeto não identificado que está penetrado naquele indivíduo precisa ser avaliado rápido, porque às vezes a condição pode super piorar. Bom, primeiro eu vou falar sobre os olhos. No caso de ser no olho, a primeira coisa que deve ser feita é se atentar e acalmar o acidentado, tá bom? Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Ele vai reclamar que tem algum corpo estranho dentro do olho e nós vamos procurar e localizar esse objeto não identificado aí, visualmente falando, tá? Eu não posso pôr diretamente a mão naquele local aí da onde que teve a penetração do corpo estranho. Peça para a própria pessoa, para a vítima ali, né, ela levantar a pálpebra e abaixar a pálpebra, para que você possa visualizar se tem alguma coisa. Às vezes é um pelinho, todo mundo sabe quando cai um pelinho do cílio, que é a hora que entra dentro do olho, dói para arrebentar. E qualquer outra coisa do tipo também vai super incomodar. Na hora, aquela pessoa, ela vai, pô, alguma coisa está errada ali, tá? Superconduta incorreta. Não tentem assoprar, ó. Bota o X lá depois lá na câmera lá, bota o X. Não faça isso, tá bom? Porque se você assoprar, dependendo do objeto, se ele for pérfuro cortante, ele pode penetrar dentro do globo ocular ou penetrar na íris, e aí vai ter uma complicação muito maior, tá? Se for algo pequeno, que você veja que tem a possibilidade de ser retirado, dá para retirar, professora? Dá. Né? Na imagem aí eu deixei para vocês, mas só se você tiver realmente confiança e se for possível. Primeira coisa, lava aquele olho com água corrente e dali em diante você tenta ver se o corpo estranho saiu,
tá bom? Do olho afetado. Caso não tenha saído, o que eu posso fazer, professora? Não vou falar marca, né? Então você vai pegar uma haste de algodão e aí você vai levantar a pálpebra do indivíduo e vai tentar passar a haste de algodão. No caso, se isso funcionar, ok. Caso não funcione, olha aqui, ó, tem uma imagem aqui. Caso não funcione, tá bom? Não tenta puxar com o dedo, nem com pinça, nem nada do tipo. Coloca uma gaze, um pano limpo, assim, em cima do olho afetado e leva esse paciente lá, no caso aí, para emergência. Lá vai ter o profissional específico, no caso um oftalmo lá, se não tiver de plantão, o médico que estiver lá no plantão, ele vai saber auxiliar você e remover, que às vezes precisa, se for uma criança, possivelmente, às vezes ela precisa até estar sedada e é um trabalho muito maior aí. Combinado? Se for nos olhos, então, dessa forma, só vai tentar retirar se realmente for algo que dê para retirar, certo, pessoal? Bom, e se for no caso aí, professora, do ouvido, tem umas imagens aí que para quem tem fobia dessas coisas vai dar até tá? Lembrando que tiver imagem forte, eu não consigo visualizar a imagem forte, não tem problema, só escuta o áudio aí, tá bom? Olha lá, no ouvido, tá? Professora, que diacho é isso? Boa pergunta. Tem um aqui no ouvido que parece que é uma formiguinha. Pode entrar no ouvido? Já dizia minha avó, pode, minha filha, tá? Então, às vezes dá até um pânico você pensar que pode entrar um objetinho ou algum tipo aí de inseto dentro do seu ouvido. Entra. Se acontecer isso, pessoal, não tenta retirar. Nesse caso, você tenta observar por fora, externamente, se tem algum objeto. Pergunta, você colocou alguma coisa no ouvido? Criança tem muito disso, de colocar feijão, pedacinho de massinha, qualquer objeto assim pequenininho, a criança sai colocando às vezes no ouvido e é por brincadeira e acaba descendo pro pavilhão auditivo. E aí, para retirar, é muito complicado, somente intra-hospitalar, tá bom? Pode ser que entre um objeto não identificado, pode ser que entre também um insetinho. Isso acontece, e acontece muito, com bastante frequência. Por que eu não posso colocar, professora, uma pinça e tentar retirar? Porque a pinça é específica e a gente não tem essa pinça em casa. Eu já vi vários casos de mãe e de pai usar aquelas pinças de retirar o pelinho da sobrancelha, pelo corpo, e colocar lá dentro do ouvido da criança e acabar empurrando mais para dentro. Tá bom? É a mesma questão do cotonete. A gente não utiliza o cotonete até o final, né? No caso aí, a haste flexível de algodão. A gente não tira lá pro fundo, a gente só usa superficial. Então é a mesma coisa aí. Tá bom? Professora, aí no caso aí de ser dentro do nariz. Pessoal, pensa numa coisa super importante. Se acontecer de entrar, por exemplo, dentro do nariz, ou dentro do ouvido, ou no olho, cuidado, porque o erro da conduta, ou a falta de habilidade, pessoal, ela pode ser que acabe piorando os primeiros socorros, e aí pode até ocasionar um dano que seja irreversível. E ali, no caso da membrana timpânica, pode perfurar e ter um prejuízo de audição, que pode ser temporário ou às vezes super permanente, ou às vezes não tem nem cura, vai ser crônico, tá? E aí tem uma perfuração de tímpano, então toma muito cuidado com o que você for retirar do ouvido aí do paciente, tá? Até de outras regiões também. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Bom, se for então no nariz, dependendo do que for e que der para visualizar, né? Ah, professora, eu consigo visualizar. Tem aqui uma bolinha, por exemplo, a criança colocou um pedacinho de chocolate dentro do nariz, ou colocou um feijãozinho, um milho. Cara, essas coisas não se dá para criança, tá? Ai, professora, mas é muito gostoso, é só tomar cuidado e só olhar. Então, conta com a sorte, tá? Eu já vi vários casos de criança que teve engasgo, que colocou amendoim na boca, pipoca. Cara, toma muito cuidado com essas coisas. Você realmente tem confiança, sabe que a criança é um pouquinho maiorzinha e ela consegue realmente mastigar? Ok, agora, crianças com menos de 3 anos de idade, com amendoim, feijão cru, essas coisas aí na boca, pessoal, o risco que você corre é muito grande, tá bom? Já vi diversos casos e aí não teve volta, não tem como retirar, tá bom? E no caso aí dentro do nariz, se a criança ela tiver essa noção aí, ou o adulto tiver essa noção, peça para ele. Se for, por exemplo, do lado direito que está penetrado aí o objeto, eu peço para ele
tampar, ou eu mesmo tampo, eu incluo a narina oposta e faz um movimento de força como se fosse fazer um espirro ou como se fosse colocar para fora a secreção nasal, tá? Geralmente ele vai causar bastante dor e bastante crise de espirro, vai ficar escorrendo. Outro dia mandaram mensagem para mim lá no Instagram, falando de uma criança que introduziu massinha cor de rosa e estava saindo um líquido rosa pelo nariz. Falei, olha, minha filha, isso aí é clássico. A criança põe a massinha dentro do nariz, porque a brincadeira da criança ali, ela acaba colocando no nariz. E aí ficou congestionado por dias e continuou dias ainda saindo aquela secreção de massinha do nariz e uma coriza super cor de rosa, tá? A mãe achou super engraçado tal, mas não é tão engraçado assim. Aquilo futuramente levou a criança a ter um problema na via nasal e acabou que a criança depois futuramente precisou fazer aspirações e lavagens e assim por diante. Bom, mas enfim, se não forem removidos imediatamente, porque você não consegue ou algo do tipo, leva esse indivíduo diretamente para o pronto-socorro ou chama o serviço de emergência, tá bom? Se não for possível, se a criança ou o adulto não conseguir retirar, não tiver essa noção de pôr para fora, não faça. Porque dependendo da criança, a gente fala para ela, põe para fora, ela vai e suga. E aí, cara, fica muito mais grave, a gente não vai conseguir mais identificar esse material aí onde ele foi parar, tá bom? Então toma muito cuidado, só realmente faça se for necessário aí e se for uma pessoa que tem essa consciência aí. Combinado? Professora, o que eu não posso utilizar? Nenhum tipo de instrumento, pessoal. Nada de garfos, tesouras, pinça, grampo, nada que pareça com isso, para tentar remover ali, então, o objeto que está dentro da narina do indivíduo, da vítima. Não faça isso de forma alguma, ó. Combinado? Muito menos com tesouras, objetos pontiagudos que você pode causar um dano ou uma lesão muito grave. Lembrando que eu falei e reforçando mais uma vez. Se você não souber fazer a conduta ou não tem a confiança de ir lá e fazer o procedimento, então não faça. Leve do jeito que tá lá pro pronto-socorro e lá a gente vai fazer o procedimento e a conduta correta. Tá bom? Professora, mas e se for no caso da garganta? Tem uma imagem aí até que eu deixei muito cômica aí pra vocês. Eu vou colocar o braço lá dentro e retirar. Jamais. Tá? Muito tem de mãe que faz isso, né? Pai que faz isso. E às vezes a avó fica lá desesperada com a criança. E aqui vê que a criança engasgou, vai lá e coloca a mão, puxa com o dedo. Tá errado. Tá? Porque aí você pode acabar e empurrando mais para dentro onde não deveria estar aquele objeto, tá bom? Lembrando que eu já falei sobre amendoins, coisas pequenas como pipoca, coisas que são pequenininhas e duras que a gente não dá para a criança porque ela não vai saber triturar ainda aquele alimento, tá bom? E aí pode acabar se engasgando e às vezes é super fatal. É um caso assim clássico, mas esses dias eu vi uma criança que se engasgou com o bagaço da laranja. A criança estava chupando a laranja e aí a criança deixou aquilo bem mole e ficou parado, tá? Um pedaço super grande aqui, ó, na garganta da criança e ela morreu por sufocação, tá, pessoal? Então tem que tomar muito cuidado. Bom, geralmente as pessoas, né, engasgam-se com moedas, pequenos objetos, pode ser prótese dentária, cara, várias coisas podem engasgar uma pessoa. Uma espinha de peixe, osso de galinha e vários outros alimentos, até mesmo com a própria saliva. Mas até aí, tudo bem. O que você precisa fazer? Se manter calmo e manter a vítima calma. É meio difícil de manter a vítima calma, mas você vai tentar fazer isso, tá bom? Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.